Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Thiago Sartorelli. Eu estou com uma pessoa aqui muito especial, o pastor Dinarte. Ontem estive num culto, inclusive, presente com ele, onde ele trouxe uma mensagem maravilhosa. 6 hábitos para pais interessados. E eu aprendi muito, minha família aprendeu muito, com coisas que eu vou levar para o resto da vida. E hoje ele vai compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho dessa essência que ele tem como pessoa. E muitas curiosidades aqui também, e além de tudo, tenho certeza que vai impactar você, vai impactar seu coração, sua casa, sua família, para que você prospere também nessa área. Afinal, não faz o menor sentido e as coisas não vão ter valor se você ficar muito bem financeiramente, se você ficar com a sua saúde em dia, se a sua casa, se a sua família estiver toda bagunçada, desorganizada, se você perder sua conexão com Deus, nada disso tem valor. Então é sobre esse tipo de valor que a gente vai falar aqui hoje. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado por estar aqui. Tiago, prazer grande. Rapaz, tudo que a gente já conversou aqui já dava um episódio, Meu né? Deus, dava mesmo. E conta um pouquinho pra nós dessa sua história. A gente já tinha introduzido aí, né? Falei, vamos começar a gravação pra aproveitar isso aqui. É verdade, rapaz. Você sabe que eu brinco com as minhas filhas que eu tinha que mudar o meu nome, né, para Forrest Gump Gospel. Porque é tanta história. Eu acho que se Deus me presenteou com boa memória, eu gravo as coisas com facilidade, né? Então, eu gosto de contar história, né? E a melhor das histórias que eu conto é a minha própria história, né? Da família que eu nasci. Eu venho de uma família muito disfuncional, uma família que teve muitos problemas, né? E o evangelho chega na minha família a partir de mim, porque eu fui o primeiro a conhecer o evangelho da minha família. E isso fez toda a diferença, transformou. Você está falando aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Né? Deus não nos fez para sermos segmentados, parcelados. Deus fez a gente para ser inteiro, integral. E aí a gente tem que somar isso tudo. Você tem que cuidar bem da sua saúde, você tem que trabalhar para zelar pela sua família, você tem que honrar seus compromissos. Mas se você negligenciar a sua alma, você não está completo. Né? Então Deus não quer a gente em pedaços, em parcelas. Deus quer que a gente cuide de tudo integral. E o evangelho entrou na minha vida para fazer essa transformação. Glória a Deus. Para resgatar aquilo que a minha família não conhecia. Né? A história dos meus pais, a minha própria história. E eu sou muito grato a Deus, porque isso tudo aconteceu, eu ainda era muito jovem, né? E são mais de 40 anos vivendo na presença de Deus e tendo o privilégio de hoje, como estou aqui, estar em tantos lugares para compartilhar da minha vida, da minha história, do que Jesus fez por mim, pode fazer por qualquer pessoa. Glória a Deus. Você fala de um conflito que deve ainda estar perdurando na vida de muitas pessoas que, inclusive, podem nos estar acompanhando nesse momento. Ou daqui a muitos anos, né? Que vai ficar gravado. Que é justamente de ser por inteiro. As pessoas podem, eventualmente, ter essa dificuldade de ser a mesma pessoa enquanto no trabalho, ser a mesma pessoa enquanto na família, ser a mesma pessoa enquanto com os amigos e ser a mesma pessoa na igreja, né? Aquela velha história, ser crente na igreja é fácil, e fora da igreja, né? Então, essa falta de assumir essa identidade mesmo de Cristo pode gerar essa incongruência em cada uma dessas áreas da vida, não? E é verdade. Porque se a gente achar que Jesus está interessado só na nossa parte, entre aspas, litúrgica ou espiritual, nós estamos completamente equivocados, porque ele mesmo falou que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não é muito concentrado numa coisa só. Vida em abundância é ser completo em todas elas. Uau. Então, se você, como eu disse já, né, se você compartimentar, você não vai ser abundante. Tá? E aí a gente vai desprezando algumas áreas, achando que outras são mais importantes. Todas são igualmente importantes. Né? Até falando nesse aspecto, eu negligenciei muito a minha saúde durante muito tempo. Né? Só que chegou um dia, deu um estalo. Qual foi o estalo? Eu fiquei doente. Né? Todo mundo tem que ter esse turning point, né? Essa hora da virada. Eu fiquei muito doente, eu falei assim, por que eu estou fazendo, cara? E aí eu descobri que eu não posso privar os meus netos de conhecerem o vovô. Uau! Né? O cara... Anota aí. Eu sempre falo isso com as pessoas. Você não pode privar os seus descendentes de conhecerem você, seus netos de te conhecerem. Você tem que cuidar da tua saúde, porque tem gente ainda lá na frente que não nasceu, que precisa conhecer você e ser influenciado por você. E aí eu comecei a mudar meus hábitos alimentares, cuidar da saúde, atividade física, tal. Rapaz, o upgrade foi geral. Fantástico. E como é que isso influencia? Influencia tudo, porque se eu como melhor, tenho saúde melhor, durmo melhor, eu tenho um corpo melhor para servir a Deus. Né?
eu consigo me dar melhor para Deus, eu tenho mais energia para fazer as coisas para Deus. Então, tudo vai se somando, tudo vai conectando. Pensa no casamento, não é? Bem, eu falei ontem, você viu lá, a gente vai fazer 42 anos de casados, né? Isso. É incrível isso, porque parece que foi ontem, cara. E aí, se você desconecta essas coisas, você imagina, eu tenho uma boa esposa, mas aí vive os dois doentes, não dá certo um negócio desse. Eu tenho um casamento que dura um tempão, mas aí vai um para o lado, outro para o outro, o marido não se interessa nas coisas de Deus, ou a mulher fica agarrada na igreja e esquece de cuidar do marido, de zelar pelo casamento. Então não dá, cara. Eu estou definitivamente convicto de que a nossa vida é uma coisa integral, né? É como uma laranja toda cheia de gomos, né? Fantástico. Se você tirou um gomo, já não é mais uma laranja inteira ou uma tangerina inteira. Isso contrapõe justamente essa cultura do imediatismo que a gente vive agora, talvez até mesmo pelo advento das redes sociais e da informação muito rápida, né? É comum a gente perceber as pessoas sofrendo de ansiedade porque querem um resultado imediato, né? Para a saúde eu quero um resultado imediato, para a família eu quero um resultado imediato, para as finanças eu quero tudo rápido, tudo na hora. Até mesmo nesse relacionamento com Deus, como se Deus tivesse que fazer tudo na hora ali, né? Não, e aí essa perspectiva que você traz, eu preciso cuidar da minha saúde agora, porque eu não posso privar os meus netos de me conhecerem, ou não apenas de me conhecerem, mas de me conhecerem bem. De desfrutar do vovô muito tempo. Né? Curtir, brincar e etc, né? E além disso, servir a Deus, né? Como você disse também. Mas o mercado de consumo ele é movido por 2 fatores, demanda e oferta, tá certo? Por que tem gente demandando respostas rápidas? Porque tem gente oferecendo respostas rápidas. Por que hoje é tão fácil você ter um evangelho tão encapsulado, né? Você vai ali e compra um frasco com 300 tabletes e aí você pega esse evangelho condensado em tabletes ou em cápsulas. Porque tem demanda, tem gente que quer isso e tem gente oferecendo isso. E aí quando você começa... Aliás, até falar, cara, que ambiente gostoso da igreja ontem. Teve muito bom, hein? Eu falei com a Norma, eu ando muito, eu vou em muitos lugares. E a gente já cria aquele feeling, né? De chegar num ambiente, você sentir se o ambiente é saudável ou se o ambiente é... Né? E eu senti uma saúde, uma coisa gostosa ali com as pessoas. Senso de comunidade mesmo. Né? Esse senso de pertencimento que eu falei ontem da tribo, né? É difícil criar, né? É difícil criar. E aí é por isso que eu estou tocando nisso. Isso não se vende em cápsula. Isso é processo. Isso é discipulado. Isso é relacionamento. Por isso que Jesus falou, olha, se você não pegar a sua cruz dia após dia e não me seguir, você não pode ser meu discípulo. Então, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É diariamente, ao longo de um tempo, para você chegar nesse ponto de dizer assim, bem, eu cresci no processo de aprender, né? Jesus falou em Mateus 11, 28, né? Aprendei de mim. Aprendizado é processo, você não aprende da noite para o dia, né? Então, essa coisa de que as pessoas querem resposta rápida faz parte da natureza humana. O problema é quem oferece uma resposta rápida que é falsa. Por isso que tem falso evangelho, por isso que tem falso ensinamento, falso profeta, falso pastor. Porque está oferecendo um evangelho que não é a resposta de Deus, né? É morrer a cada dia para si mesmo, é tomar sua cruz e seguir Jesus. É um caminho e não é fácil. A porta é estreita, o caminho é estreito, é sinuoso. Ou se fosse fácil, estava bom, né? Então, é isso aí. Que lindo. Muito bom. E aí, conta um pouquinho mais da sua história. Eu achei muito curioso isso que você estava falando do rádio, né? Ontem eu fiquei muito admirado mesmo pela sua oratória. Eu sou um admirador de oratória, gosto de ensinar pessoas também. E quando eu observo alguém que tem domínio no palco para prender a atenção das pessoas ali, para conseguir transmitir uma mensagem usando símbolos, metáforas e tudo mais, isso é muito agradável. Conta um pouquinho dessa trajetória para nós também. Eu esqueci no nosso bate-papo aqui antes de falar que eu venho de uma família de gente que falava bastante. Ah, que legal. A minha família era uma família de seresteiro. Lembra que eu te falei, vou contar o negócio do rádio? A minha família amava rádio. O meu avô era um nordestino e você sabe que tem essa coisa do nordestino de vir para o sul, para o sudeste e comprar um rádio, porque ele queria ouvir, né? Tem esse meme, né? Do nordestino. E o meu avô não desgrudava do rádio dele. E a minha família toda era seresteira. Quando tinha festa lá em casa, era todo mundo cantando Orlando Silva, Taúfo Alves, Nelson Gonçalves, Zé Quete.
e tal. Tudo gente que vocês não conhecem, né? Mas procura para vocês verem a qualidade do que se cantava, né? E eu cresci nesse ambiente, que as nossas festas eram movidas a muita música, todo mundo cantava, todo mundo declamava, e todo mundo fazia... E brigava muito também, porque se bebia muito, lá pelas tantas, um ficava muito exaltado e tal. E aí, a minha mãe tinha um amigo que era radialista, o Garcia Moraes, que depois foi até apresentador do SBT lá no Rio de Janeiro. E o Garcia Moraes tinha um programa dele diário, e dia de sábado tinha um programa chamado Festival da Gurilândia, que era um programa infantil de auditório, para você ver como é que eu tô velho, cara. E aí, eu nem sabia que existia isso na realidade. Programa de rádio tinha... de auditório. Isso auditório. Então, quando o programa de televisão trouxe isso, veio do rádio já. Veio do rádio. Então, se você pegar, por exemplo, os grandes festivais de músicas da Record, que existiam na década de 60 e 70, nada mais, nada menos era do que trazer para o ambiente da televisão o ambiente do rádio. Exatamente. Foi introduzir câmera no ambiente de auditório de rádio. Fantástico. Então, esses grandes cantores, todos começaram no rádio. Os grandes cantores brasileiros da década de 30, 40, 50, Emilinha Borba e tal. Esse era o meu ambiente, foi o ambiente em que eu cresci, né? E num ambiente de música boa também, né? De música boa. Que hoje em dia é mais difícil, né, de se encontrar. Meu pai morreu muito cedo, você ouviu falar ontem. Meu pai era apaixonado por bossa nova. E no sofá lá de casa, antigamente aqueles sofás que você levantava era um box embaixo, como são as camas box hoje. E embaixo era só LP de bossa nova, de bolero, de guaranias. Cresceu ouvindo bossa nova. Bossa nova. Que cultura maravilhosa. Essa era o dia a dia lá de casa. Qual que é a sua preferida? De música, de bossa nova? Uma música ou você uma fala... Música. Uma música? Se você... Aí fica bravo, cara. Mas se você pegar Barquinho, né? Que é bem a cara do Rio de Janeiro, né? Dia de luz, festa de sol. Um barquinho a desvelar no marzinho azul do mar. Com essa voz hoje, um rouco de falando. Fantástico. É muito porque é como se você estivesse bucolicamente pintando um quadro do Rio de Janeiro, o Barquinho, né? É linda essa música. Deixa eu até fazer uma outra referência, claro. E que o pessoal não me estranhe, porque eu sou pastor, né? Mas eu amo a cultura. Depois dessa música do Barquinho, só teve uma outra música que pintou o Rio de Janeiro com as cores mais bonitas que eu já vi. Foi um samba enredo da década de 70, 80, da Ilha do Governador, chamado Domingo. Vem amor, vem à janela ver o sol nascer, na sutileza do alvorecer, um novo dia se anuncia. Veja, o despertar da natureza, olha amor, quanta beleza, um domingo de alegria. No rio, colorido pelo sol, a morena na praia que brinca no samba e no meu futebol. Veleiros que passeiam pelo mar e as pipas vão bailando pelo ar. E num cenário de tão lindo matiz, o carioca segue o domingo feliz. Então... Que lindo. Quer dizer, eu aprendi a gostar dessas coisas porque a minha família ouvia músicas com poesia. Então, até hoje... Desde muito cedo apreciando a beleza das palavras. Das palavras. Então, voltando lá à sua pergunta... Isso é coisa de Deus, né? Exato, beleza das palavras. Exato. Né? Aí, Tiago, que entra essa história. Aí, voltando lá no amigo da minha mãe, ele fala assim, Alci, traz seus filhos aqui no programa. E aí minha mãe leva a mim e a minha irmã, que era mais velha que eu. Minha irmã foi cantar uma música que era tema de novela e chamava esqueci o nome da música agora. Rua, estrada, curva, só despedida, por entre lenços brancos de partida. Minha irmã só cantava essa música na rádio. Né? Que legal. E aí ele falou assim, o Dinarte é muito falante. Acho que quem está em casa já deu para perceber, né? Ele falou assim, eu não vou botar o Dinarte para cantar, não. Aí ele criou um personagem que a gente até assistiu aqui, né? Sim. Eu era um personagem infantil imitando um comediante adulto, que era o Lilico, e eu era o Gurilico. Gurilico. Que eu contava piadas no rádio e eu entrava vestido com a mesma roupa do artista e era o ponto alto do programa de rádio, era a minha apresentação, cara. É inimaginável um negócio desse. Então, a minha, não vou dizer carreira não, a minha experiência de comunicação começa aos 8 anos no rádio. Que legal. E aí depois, quando eu vou para o ginásio, que hoje é a segunda fase do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, tinha os centros cívicos. Então, tinha o presidente, o secretário e o orador. Eu, todo ano, era eleito o orador do centro cívico.
quando tinha as datas comemorativas, os feriados nacionais, os alunos se reuniam no pátio, falava o diretor da escola, o coordenador do turno e um aluno, que era sempre o orador do centro cívico. Então, aquele mundo de aluno no pátio e eu já falando para eles, desde muito cedo. Aos 15 anos eu me converto. Nossa, olha que legal, né? Eu acho lindo isso, né? Porque com 15 anos ele já tinha treinado uma habilidade que Deus sabia que ia ser muito útil, né? Exato, aí é que está o mistério, porque a minha família era umbandista. Uau! A minha casa era um centro de umbanda. Na sua casa? A minha casa. Era lá que tinha lá Era lá o centro. O evento lá. E era o quarto que eu dormia, onde ficava o altar, que era chamado de gongá. Então, era no quarto que eu dormia. Era uma casa muito pequena. Lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Você cresceu nesse ambiente também, então acontecia todo o ritual lá. Tudo. Eu fui nascido. Como é que se chama esse ritual? É umbanda mesmo. Umbanda. É umbanda. Sim, mas o evento que acontece, que vai todo mundo lá... Eram as sessões, né? Sessões. As sessões. Então, eram lá que aconteciam as sessões. Aí, porque era assim, e aí há que se dizer uma verdade, né? A minha família sempre foi muito honesta diante de Deus. Eles realmente acreditavam. Eles realmente exercitavam aquilo com crença, com fé. Com fé. Então, boa vontade. Eu venho de uma família com muita verdade. Com muita verdade. E eu não tenho nenhuma vergonha dessa história. Por quê? Porque se você olhar a Bíblia lá em Atos 10, Cornélio não era um homem convertido. E a Bíblia diz que ele orava a Deus, dava esmolas, ajudava ao povo. E a Bíblia diz que aquilo subia em memorial diante de Deus. E aí é como se Deus estivesse olhando do céu e dizendo assim, eu não posso perder um cara desse. E Deus fala com Cornélio, e o que é interessante, ele ouve Deus falar com ele. E ele fala assim, olha, manda alguém lá na cidade de Jope, na casa de um tal de Simão Curtidor, buscar Pedro. E ele vai te dizer o que você precisa. E aí o Cornélio imediatamente obedece. Aquela voz de um Deus que ele não conhecia, mas que falou com ele e ele reconheceu. Aí Deus vai falar com Pedro. Deus precisou repetir com Pedro 3 vezes. Tiago, cara... E o Cornélio que não era nem convertido. Exato, cara. A lição que eu tiro disso é o seguinte, a gente coloca Deus numa caixa... Que tem que caber dentro da nossa religião ali. Exato. Se estiver fora da minha igreja, não se estiver fora do meu conjunto de crenças, eu vou questionar a voz de Deus. Foi isso que Pedro fez. Uau. Pedro questionou a voz de Deus, a revelação de Deus, baseado na caixinha de crenças dele. Deus falou com ele, vai na casa de Cornélio e você vai lá e tal. Ele foi e pegou as fichinhas e disse, na minha religião eu não posso ir na casa de quem é pagão. Olha só. Aí ele fechou a caixa e falou, isso não é Deus. E aí Deus fala de novo com ele. É só você pegar em Atos 10 lá, você que está acompanhando a gente aí, você vai ver. Foi preciso Deus insistir com Pedro. E aí Pedro, depois de muita insistência de Deus, ele acompanha as pessoas e quando ele chega na casa de Cornélio, está tudo preparado para ouvir o que Pedro tinha a dizer. E aí é Pedro quem se arrepende primeiro. Isso é incrível, cara. Olha só. Porque Pedro diz assim, eu hoje reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, lhe é aceitável todo aquele que faz o que é reto. Glória a Deus. Então, meu irmão, eu sei do que eu estou falando porque eu estava dentro de um ambiente de pessoas que ignoravam o evangelho, mas que viviam a sua vida para tentar fazer aquilo que elas acreditavam ser o certo e ajudar outras pessoas. Era isso que eu via dentro da minha casa. E eu acho que Deus olhava... Com o que tinham, o recurso que tinham. E aí, a história é a seguinte, quem estava vendo isso? Deus estava vendo. E Deus estava contemplando a minha família. E Deus estava preparando um caminho. Isaías 55. Os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E você não consegue comparar o seu com o meu, porque do mesmo jeito que os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos. Então, voltando lá. Aí eu cheguei na adolescência e aí eu chego na fase da discoteca. Aí, meu amigo, era John Travolta, né, Bee Gees, com os embalos de sábado à noite, né? Cara, e eu descobri os bailes, as tardes dançantes na época, né? Que menor não podia ir para baile à noite. E tinha os tardes dançantes, né?
que era o baile para menor de idade. Começava 4 da tarde e terminava 8 da noite. E aí eu comecei para os bailes, aí eu comecei a fazer outras amizades, aí junto com o baile eu descobri outras coisas, eu descobri a bebida e descobri o cigarro. Eu já fazia ensino médio à noite, eu estudava na escola técnica, fazia mecânica, e aí eu já trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo, e aí sexta-feira eu já não voltava para casa, eu já ia para casa dos meus amigos, do Maurício, que era sempre onde eu dormia, e saíamos sempre a mesma turma, Elmo, Serginho, Maurício e eu. Só os 4. Às vezes o Francisco. A gente ia para os bailes. Às vezes na casa de um, de outro. Às vezes num clube e tal. E eu só voltava para casa segunda-feira. Passava o fim de semana todo? Todo fora, porque eu ia para o baile domingo à noite. E aí eu voltava, já chegava em casa de domingo para segunda de madrugada só para pegar minhas coisas e trabalhar de manhã, né? E nisso minha mãe começou a ficar muito preocupada. E eu tinha muitos vizinhos que eram cristãos. Uau. E tinha uma em especial que minha mãe não gostava dela, que era uma paraibana de Catolé do Rocha chamada Lídia Maria de Araújo Quaiotti. Lídia, nome da minha avó. Né? Por que Quaiotti? Porque ela era casada com um italiano, Nelson Bento Quaiotti, que era um tenente do exército e era um pastor. Olha. E a minha mãe não gostava da dona Lídia. Mas minha mãe sabia de uma coisa, que Deus ouve a oração. E aí um dia minha mãe para a dona Lídia e fala assim, oração para dona Lídia. Dona Lídia, ora pelo meu filho, que eu acho que eu estou perdendo meu filho. Meu Deus. Eu não sei se você está entendendo, Tiago. Quem está acompanhando a gente está entendendo. Que é isso? Eu não sei o que você está passando na vida, camarada. Você que está aí. Deus ouve a oração. Glória a Deus. E não importa quem você é, Deus ouve a oração. Aquele pedido da minha mãe para a dona Lídia já foi uma oração. Já foi como dizer assim, o que eu tenho... Antes que a dona Lídia orasse, eu já tinha visto aqui. Já tinha visto. A preocupação do coração da minha mãe já era uma oração. O temor da minha mãe já era uma oração. E saber que Deus podia responder a isso já era a oração. O que a minha mãe estava dizendo é, o que eu tenho aqui em casa não tem recurso para salvar meu filho. Meu Deus. Na nossa fé não tem suporte para isso. A senhora pode, dona Lídia, com a sua fé ajudar a gente? Meu Deus. Que choque. Pra mim é um choque, porque a gente vê uma pessoa que tinha uma cultura religiosa que se contrapõe, né? Que se choca, não gostava da outra pessoa para quem ela pediu oração e teve a humildade de falar assim, peraí, deixa eu quebrar essa minha barreira religiosa aqui. Todo cristão entendesse isso, né? Também. Exato. Por isso que, para mim, hoje... E o testemunho de uma cristã também que se posicionou, viveu uma vida de graça em Deus. Exato. A despertar a atenção de uma outra pessoa precisando de uma oração. E aí você vê o seguinte, camarada. Tinha um monte de cristãos evangélicos cercando a nossa casa. Há quantos anos aquele povo já não devia orar pela nossa família? Há quantos anos eles viam as festas lá em casa, a gente cantando os boleros, os sambas, as bossas novas, cantando tudo que a gente cantava e eles oravam, Deus... salva essa família, Deus alcança essa família. Por isso que a Bíblia diz que é para a gente orar sem cessar. A gente não sabe, você lança o pão sobre as águas, amanhã ele volta. Você planta a semente hoje, ela vai brotar. Por isso você tem que continuar orando, seja lá por quem for. Eu tenho certeza que muita gente orou pela minha família. Porque as nossas práticas religiosas também eram feitas na nossa casa e todos os vizinhos ouviam. Tá certo? Então, na verdade, o que aconteceu? Dona Lídia tinha 2 filhos, o Nelsinho e o Paulo Marcos. Eles tinham acabado de comprar um sítio numa região lá que tem cachoeiras, no Rio de Janeiro. E eles um dia foram e falaram assim, Dinati, papai comprou um sítio, a gente vai acampar lá no carnaval, você não quer ir com a gente? E eu sempre soube 2 coisas, viu? Toda igreja tem muita garota bonita. E os meus propósitos não eram tão espirituais quanto os deles. Aí eu falei assim, acho que esse ano eu vou lá nesse acampamento para minha mãe parar de pegar no meu pé, que a minha mãe estava pegando no meu pé, porque eu saía muito. E tá bom, e vou lá. Durou tempo em anos, assim, então, essa jornada de... Eu acho que esse processo de pedir de oração para dona Lídia, da minha mãe, não chegou a 1 ano, foram meses, né? Porque eu nem sei quando foi que isso aconteceu. Eu sei que a dona Lídia me contou depois. Ah, sim. Aí eu fui para o acampamento de carnaval e eu levei na minha mochila, eu levei um maço de cigarro, um dinheiro para tomar uma cerveja e falei assim, na hora que eles for lá para o culto,
Eu dou um migué desse, vou ali, Dou um pito ali. fumo um cigarrinho, tomo uma cerveja. Se alguma menina der bobeira, ainda dou uns beijos na boca. Ai, meu Deus do céu. Aí, camarada, eu fico imaginando minhas filhas ouvindo isso, elas já ouviram essas histórias centenas de vezes. Ela diz, papai até hoje ainda ri dessas coisas. E aí eu fui. Você sabe o que aconteceu, cara? Desse retiro de carnaval? No primeiro dia, no sábado, foi um camarada à frente e ele começou a falar como é uma vida com Jesus e uma vida sem Jesus. E eu sentado ali, porque você é o primeiro dia, eu vou lá, né? Fica chato no primeiro dia eu não ir, né? Se nem no primeiro dia, pô, acabei de chegar. Acabei de chegar, falta de educação, né? E minha mãe avisou, se comporta lá, hein? Minha mãe era baixinha, assim, lá de Colatina, braba pra caramba, você tem ideia, velho. Aí eu tô lá e o cara tá falando, e eu falei assim, eu acho que minha mãe conversou com esse cara. Nossa, porque falou toda a sua vida lá. Tudo. Dom de Deus, impressionante. E ele pegou um versículo só da Epístola de João, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele começou a falar de o que é a vida e o que é o não vida. Eu falei assim, cara, minha mãe conversou com ele. E aí você se identificou ali no não vida, na fase que você Na estava não vivendo. vida, Você exatamente. falou, pô, eu tô não vida aqui. E quando eu menos esperava, eu estava lá na frente. Ele fez entregando. o convite, eu entreguei. Nossa, isso é lindo demais. Esse momento pra mim... Sabe o que aconteceu, cara? Eu não fumei um cigarro. Eu não tomei uma cerveja e o pior de tudo, eu não beijei ninguém, cara. O carnaval inteirinho, para um cara que estava acostumado desde sempre a ir para baile. E eu era muito novo, mas eu ia desde novo para baile de carnaval. Mas naquele ano de 1978, eu tomei a decisão que transformou a minha vida e me colocou nessa sala com você hoje. Glória a Deus. Aquele 28 de fevereiro me trouxe hoje aqui, Tiago. Glória a Deus. Você percebe essa coisa, essa linha traçada nessa timeline de Deus? Isso é fantástico. Ela é loucura isso. Estava lá, já estava aqui. Já estava. Porque Deus vê tudo como eterno presente. Não existe passado, nem presente, nem futuro para Deus. Ele vê tudo como um eterno presente. Então isso me trouxe aqui hoje. E aí, a gente está falando disso tudo por causa da história lá do rádio. Um dia eu parei, já adulto, e aí caiu a ficha. Deus não desperdiça recurso. Deus é administrador por excelência, ele é mordomo daquilo que ele mesmo criou por excelência. Então, Deus não desperdiça recurso nenhum. Tudo aquilo que Deus investiu em mim, lá na rádio com Garcia Moraes, lá no centro cívico da escola que eu estudava, em tudo era Deus trabalhando e me preparando. Glória a Deus. Porque não demorou muito, Tiago. Aquela voz que falou com Cornélio falou comigo e me chamou para o ministério. Meu Deus. A minha família não era convertida ainda, só eu era convertido. Um dia eu estava sentado na sala com a minha avó filhinha. Minha avó era linda, cara. Pensa numa mulher bonita. Minha avó era linda. Minha avó de um lado e minha mãe do outro, porque me deram de presente um LP do Oséias de Paula. Eu tinha uma vitrolinha Grundig. E a gente sentava ali e eu botava o LP do Oséias de Paula. Entrei no templo, quem é crente antigo vai lembrar. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. E aquela música tocando, minha avó chorando de um lado, minha mãe chorando do outro, e eu chorando no meio. E aquelas lágrimas lavando a nossa alma e o nosso coração. E naquele sofá, um dia, a minha mãe virou para minha avó e falou: mãe, eu estou cansada disso tudo. Do que, minha filha? Dessa vida, mamãe, desde 10 anos servindo assim. Eu quero parar. E minha avó falou assim: minha filha, é você quem comanda aqui. O que você tomar a decisão está tomado. Minha mãe ligou para o meu tio, Ariste. E meu tio veio com a variante dele e foi lá no quarto que eu dormia e pegou todos aqueles utensílios que durante tantos anos serviram, né, a prática da fé da nossa família. E minha mãe foi e devolveu tudo aquilo. Uau. Sem briga, sem ninguém apontar dedo,
sem ninguém usar nomes para definir a minha família, Apenas sem o Senhor. ninguém demonizar a prática da minha família. A graça, o amor, o favor de Deus, o evangelho na sua mais pura essência, de um Deus que ama o pecador, que não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, do mesmo jeito que ele entrou na casa de Cornélio e falou com ele na sinceridade do coração de Cornélio, Deus entrou na sala da minha casa e falou com a minha mãe na sinceridade do coração da minha mãe. Glória a Deus. E dali para frente, meu amigo, as coisas começaram a mudar de uma forma que eu não tenho como lhe explicar. Deus foi salvando membro por membro da minha família. Glória a Deus. Deus foi transformando a nossa história. Deus foi resgatando a nossa história. Mudamos? Não, continuamos sendo festeiro. Continuamos brigando às vezes. Mas agora Salvos. tinha uma outra coisa diferente. Tinha a esperança de Poder de vida Deus. eterna. Tinha um coração restaurado, resgatado, lavado pelo sangue daquele que derramou. Sabe por quê? A minha infância inteira, eu fui com minha mãe em cemitério fazer despacho. Uma vez a gente estava na cachoeira em Guapimirim, lá no Rio de Janeiro, e a gente foi para tomar banho de cachoeira. Tinha um outro centro lá, o pessoal fazendo oferenda, e quando viram minha mãe do outro lado, chamaram minha mãe para comer um pedaço de um animal que estava sacrificado. A minha vida inteira, eu vivi isso, e eu via o temor, a fé, a sinceridade de tudo que se fazia. Quem via? Deus via. Deus está olhando para o coração de cada pessoa que está acompanhando Glória a a gente Deus. aí. Deus conhece o que passa no teu coração e Deus não despreza isso. Porque a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não está falando de um coração evangélico quebrantado e contrito. Deus não está falando de um coração católico quebrantado e contrito. Deus não está falando de um coração umbandista ou candomblecista ou budista. Deus está falando de um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Glória a Deus. Ele acha o teu coração, né? Porque Deus está em busca de corações e não de religiões, né? É isso que Deus... Então, eu sou um cara, nesse ponto de vista, estou aí à beira de fazer 61 anos, o que A idade do meu mais... pai. O que mais eu poderia projetar para a minha vida? De viver essas experiências e ter isso tão claro como se fosse no dia de ontem. E poder falar aqui com você, Tiago, com a mesma paixão, o mesmo fervor que eu tinha há 40 e poucos anos atrás, quando tudo isso aconteceu. Glória a Deus. Sabe? Porque foi verdadeiro. Foi verdadeiro. Que lindo. Que lindo. É muito impactante. É muito impactante. Isso quebra da nossa mente, né? Esses diálogos quebram da nossa mente todo qualquer tipo de barreira religiosa, né? Paradigmas, né? Paradigmas, tabus mesmo. É a caixinha de Pedro, né? Opa, deixa eu pegar. Essa fichinha aqui da minha religião, isso aí não bate. Fecha, rejeita. É para isso que nós estamos aqui. Jesus fez isso o tempo todo, né? Está escrito, porém vos digo. Né? Vou fazer uma pergunta que pode ser interessante. Como evangelizar um umbandista? Você não precisa pregar para um umbandista. Se a minha experiência é verdadeira, e se a experiência de Cornélio é verdadeira, tudo que você precisa não é para um umbandista, é para qualquer pessoa. É mostrar o que a dona Lídia mostrou para minha mãe. Mostra a sua vida. Meu Deus. Mostra a sua conduta. A fé sem obras Morta. é morta. As pessoas não veem Deus no nosso discurso. As pessoas veem Deus nas nossas obras. Glória a Deus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Eu falei ontem uma frase lá no culto. Crianças e adolescentes são atraídos pelo perdão e pela alegria. As pessoas lá fora também estão sendo atraídas por isso. Elas estão procurando alguém que as ouça, que as acolha, que as aceite. Você sabe que no meu aniversário de 60 anos, eu falei assim, eu não ia fazer festa. A gente faz festa de aniversário todo ano. Todo mundo lá em casa. Até hoje, pra você ver que é festeiro. Que legal. E não deixa passar. Sábado agora foi da minha filha mais velha. Fizemos uma festinha. Tinham várias pessoas, amigos nossos. E eu não estava muito animado para fazer festa. 60 anos.
Aí eu falei com a minha mulher assim, se eu fosse fazer alguma festa esse ano, sabe quem eu ia convidar? As pessoas que trabalham para nós. O entregador de água, os nossos professores da academia, Que legal. fulano, só gente que não é crente. E aí a minha mulher preparou de surpresa para mim, fez uma festa surpresa que eu não sabia. Ela encomendou um buffet, foi no jardim da nossa casa. Ela me avisou de manhã, ó, fizemos uma coisa escondida de você, mas você precisa saber que daqui a pouco o pessoal vai chegar. E aí foi uma correria, porque eu fui comprar iluminação, porque ia fazer no quintal lá de casa, aí eu fui correndo. E ela falou assim, ó, eu convidei só as pessoas que você falou que queria. E quando chegou de noite, era o nosso pedreiro, o entregador de água, os nossos professores da academia. Que legal. Pessoas, nossos amigos que não são evangélicos. E eles sentaram ali e eu contei parte dessas histórias para eles. E as minhas filhas oraram por mim. E a minha mulher falou do marido dela. Glória a Deus. Desses nossos amigos, vários deles. Tem um casal que é queridíssimo nosso, eu vou mandar o link depois desse podcast para eles. O Bernardo e a Bianca, e não são personagens da Disney, eles são de verdade. Eles são os pais da Aurora, esqueci o nome da caçulinha, daqui a pouco eu lembro, Yolanda. Ela estava grávida, ela falou, Dinati, você vai no chá de bebê da Aurora? Eu falei assim, vou. Você pode fazer uma oração por nós? Estava a família toda reunida no Clube dos Arquitetos, lá em Marília. E eu fui abençoar aquela gravidez. Glória a Deus. Se uma das crianças está doente, a gente liga, ora. É isso. Não precisa você despejar a sua apologética, né? A defesa da sua fé. Despeja o amor de Jesus sobre as Glória a pessoas. Deus. Deixa elas verem que você é uma pessoa que a ama a despeito do que ela faz, a despeito do que ela pratica, que você não a julga, não a condena, não põe ela num prato para ver se ela vale mais, vale menos, porque, na verdade, Deus não pesa a gente desse jeito. A única balança que Deus colocou, ele colocou todos os seres humanos aqui e viu que estava contra nós, e ele botou o filho dele no outro prato da balança. Glória a Deus. E todo o peso foi sobre Jesus, para poder equilibrar a balança. Estamos todos nós aqui, evangélicos, budistas, muçulmanos, todos aqui, e só Jesus no outro prato. Só ele pode justificar o homem, só ele pode salvar o homem, só ele pode mostrar para cada um de nós a diferença entre nós e ele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é o evangelho. Glória a Deus. Ninguém rejeita isso. Ninguém vai dizer que isso é mentira. Porque todas as pessoas sabem que Deus é amor. Todas as pessoas sabem que Jesus deu a vida dele por nós. O que não está batendo é se Deus fez isso, se Jesus fez isso, por que a gente faz diferente do que Deus e do que Jesus fez? Né? Quando eu falo Tem Deus, muito Jesus, mais eu estou a falando... ver, então, com a incongruência de comportamento do que com a habilidade de explicação. De comunicar o evangelho. Quando eu falo Deus e Jesus, eu não estou falando... Eu estou falando do Pai e o Filho fizeram isso. E quem é que dá a habilidade para a gente comunicar isso? É o Espírito Santo. Jesus falou, o Espírito Santo vos fará lembrar dessas coisas. Então é o Espírito Santo que nos comunica não só o teor do evangelho, mas o coração do evangelho. Como fazer isso chegar nas pessoas do jeito que Jesus faria chegar? Né? Estender a mão para a mulher adúltera. Cadê os teus acusadores? Já foram embora. Eu também não te condeno. Levanta. Agora vai, não peques mais. Né? E assim nós vamos. Eu não sei... Eu acho que é porque eu tenho muita certeza de onde eu vim, sabe, Tiago? Eu tenho muita certeza de onde eu vim. Eu tenho muita certeza do que Jesus fez por mim. E essa certeza de onde eu vim, do que Jesus fez por mim, me impede de pregar um evangelho diferente daquele que me alcançou. Glória a Deus. Me impede. Então, se você é umbandista, se você é budista, se você é ateísta, a única coisa que eu quero dizer para você é que Deus não olha para você diferente do que ele olha para mim. Deus olha e vê você uma alma, um coração, e Deus ama você. E em qualquer momento que você estiver na situação difícil, faça o que Cornélio fez. Abra o seu coração e ouça o que Deus tem para falar para você. E tenho certeza, não é dedo apontado. Porque essa não é a prática de Deus. A prática de Deus não é dedo apontado, é mão aberta e estendida para socorrer você e recolher você.
para o braço dele, para o coração dele. Esse é o evangelho para mim. Glória a Deus. Vamos fazer esse corte aí, rapaziada. Minha equipe aí assistindo o vídeo agora gravado, faz esse corte pra gente usar. Porque Você precisa pode- impactar mais pessoas. Você pode fazer uma pausazinha para mim? Posso? Pode? Podemos pausar aí? Vamos prosseguir, então. Eu tô impactado, tô muito grato com a sua presença aqui. Tô aprendendo muito. Eu que agradeço. E fico muito feliz porque isso vai ficar gravado, né? E não tem prazo para as pessoas assistirem. Então, eu sei que essa história aqui ela pode transformar multidões, né? Amém. Uma pessoa transformada por essa história, por esse testemunho, por esses exemplos, pelo contexto da palavra também que o pastor insere junto com essa sua vida, uma pessoa transformada pode impactar multidões, né? É verdade. Às vezes eu fico pensando em grandes influenciadores e evangelizadores de massas, né? Pensando Billy Graham e esses grandes nomes aí, por trás dele tem alguém, É verdade. né? Que às vezes está no oculto ali, ninguém sabe. E esse podcast pode ser esse alguém na vida de alguém aí que está assistindo e gerar esse impacto numa multidão aí. Então, O Billy Graham pregou para milhões, mas o cara que pregou para ele está vivendo de royalty, né? Vai chegar lá no céu com mais galardão que o Billy Graham. Pô, por que esse cara? Não, ele que ganhou o Billy Graham. Tá? É o royalty dele aqui, né? é verdade. Você sabe que um dia eu estava caminhando em Boston, na calçada assim. Boston é uma cidade muito bacana de se visitar. E eu e a minha esposa, quando a gente viaja para qualquer lugar, Brasil ou fora, a gente gosta de visitar museu. A gente gosta de ir em lugar histórico, a parte velha das cidades. E em Boston tem uma área da cidade que tem uma timeline na calçada e que ela vai apontando para determinados prédios que são prédios históricos. E tinha a barbearia aonde, eu não sei se é Moody ou se é outro, que se converteu ali naquela Olha só. barbearia. É Dwight L. Moody. Então diz assim, aqui existia uma barbearia aonde se converteu o grande evangelista Dwight L. Moody. Ninguém lembra o nome do barbeiro que pregou para ele. Do barbeiro. Não é? É igual o David Livingstone, né? Quando David Livingstone foi para a África pregar, o irmão dele falou assim para ele, cara, tu é doido, tu vai para a África, tu vai morrer lá, tu vai ser comido por aquelas tribos que são canibais, um animal te mata e ninguém nunca vai lembrar de você. Você sabe que quando houve a independência de Zimbábue àquela época, os governantes daquele momento retiraram todas as estátuas dos colonizadores. Uau. A única estátua que eles mantiveram de pé foi a de David Livingstone. Glória a Deus. Bem, a pergunta que eu faço é, alguém lembra o nome do irmão de David Livingstone? E a Bíblia diz assim, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. David Livingstone perdeu a vida dele por amor de Jesus. Ele entregou. E ele salvou a vida dele. Impactou nações africanas, né? E o irmão dele que quis salvar a própria vida se perdeu. Ninguém lembra o nome desse cara. Por isso que gosto de mencionar nomes. Eu tenho que mencionar a Dona Lídia, ela já partiu. Eu tenho que mencionar o Paulo Marcos, o filho dela. Porque quando eu voltava da escola técnica, eu chegava muito tarde. E antes de ir para minha casa, estavam lá, reunidos, a Dona Lídia, o Paulo Marcos e o Ezequiel, o cara que pregou. E eles oravam comigo antes de eu voltar para minha casa. Olha que lindo. A gente lia a Bíblia e orava todos os dias antes de eu voltar para minha casa. Glória a Deus. Então, eu não posso esquecer dessas pessoas que me deram o suporte, que me discipularam, que oraram. O Paulo Marcos me ensinou música, eu aprendi a ler partitura, eu tocava flauta e ele tocava violão clássico. Foi assim que eu comecei o trabalho na igreja. A gente fazia prelúdio, interlúdio, pós-lúdio. Eu tocando uma flauta contralto e ele tocando violão clássico. Ele me ensinou a ler partitura. O meu avô que comprou para mim essa flauta e me levou numa loja tradicional do Rio de Janeiro chamada O Bandolim de Ouro, que ficava na Marechal Floriano, lá no centro do Rio, para comprar uma flauta Yamaha contralto para eu tocar na igreja. Olha que coisa, né? Então, eu não posso esquecer dessas pessoas que me ajudaram a ser o Dinarte, não que eu seja grande coisa, mas eu ando esse Brasil inteiro e, pela graça e misericórdia de Deus, já preguei em vários países, né? Já fui ministrar em vários lugares.
E repito, pela graça e misericórdia dele, né? E essas pessoas talvez nunca saíram do Brasil para ir a lugar nenhum, mas elas que deram a base, elas que lançaram o fundamento. O apóstolo Paulo dizia isso, né? Eu, como prudente construtor, lancei o fundamento. Agora veja cada um como edifica, né? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então, a gente não pode desprezar as pessoas que fizeram a nossa história, o seu pastor. É verdade. Não é? O seu líder de escola dominical, o seu líder de célula. A gente tem que honrar essas pessoas que nos deram. São várias pessoas em várias fases da vida, Em várias fases da vida. Em algum momento um é mais importante, depois é o outro, que cada fase traz um impacto diferente. Exatamente. Ontem na igreja, cara, aconteceu um negócio muito legal. Um garotinho no final do culto chegou para mim e me entregou um aviãozinho de papel. Ele falou, tem uma mensagem para o senhor aí dentro. Aí a mãe dele falou... Quando terminou o culto, ele me pediu uma folha de papel, uma caneta, porque ele queria escrever um recado para o senhor. Você sabe, Tiago, eu tenho uma caixa na minha casa. Quando eu fiz 50 anos, a minha secretária e uma outra amiga fizeram e me deram essa caixa. Eu guardo todos os cartões, recadinhos que eu recebo, lembranças. Lembra que eu falei do memorial? Sim. Lá dentro? Todos os bilhetes de criança que eu recebo, eu guardo. Glória a Deus. Eu não lanço nenhum fora. Nenhum. Porque eu sei como é que funciona a cabeça de uma criança. Um dia, essa criança, eu volto aqui, anos depois, e essa criança vai perguntar assim, o senhor lembra de mim? Pô, o cara vai estar maior que eu. Ele vai perguntar, o senhor lembra de mim? Eu falei, sim, rapaz, não lembro não. Ele falou assim, não, o senhor esteve aqui lá tem uns 6 anos atrás. Eu tinha 8 anos, eu estou com 14, eu fiz um aviãozinho e dei para o senhor. Eu quero ter o privilégio de dizer para esse menino, aquele avião está guardado na minha casa até hoje, como uma lembrança de um momento especial que Deus me deu aqui há 6 anos atrás. Que lindo. Eu tenho todo, diante de Deus, eu estou falando para você. Está lá em casa. O que estava escrito no aviãozinho? Ele disse assim, Pastor Dinati, quero lhe agradecer porque o senhor foi uma bênção na minha vida. E tal. E aí ele escreveu mais alguma coisa, eu não gravei tudo, mas é uma coisa simples, escritinha com a mão dele, botou o nome dele. Acho que o sobrenome dele é Máximo. Um garotinho lourinho, magrinho, me entregou, eu levei dentro da mochila. Quando eu fui deitar antes de dormir, eu abri o aviãozinho e li. E mostrei para minha filha, mostrei para minha mulher. E elas sabem que eu guardo com carinho. Uma vez, um garoto da nossa igreja, eu estava pregando, e ele me desenhou, ele fez 3 bolas, uma em cima da outra, porque eu era bem gordão, sabe? O cara era recém-chegado na igreja. O cara me desenhou aquilo. Aí eu guardei, tá guardado até hoje. Esse cara já é casado, já é pai hoje. Aí eu falei assim, pô, brincadeira, né? O cara recém-chegado na igreja, eu brinquei com ele. Pô, se tu chegou hoje, já tá fazendo isso com o pastor, hein, cara? Brincadeira. Tá lá. Aí, de vez em quando eu pego, eu tenho lá bilhetinhos. No meu escritório, eu tenho lá o bilhetinho de uma menininha de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ela me desenhou e botou, Pastor Dinati, você é uma bênção. Tá lá no meu quadro. Tá lá. Por quê? Porque criança ocupa um lugar especial no coração de Deus. Jesus dedicou tempo especial às crianças. Os discípulos queriam tirar as crianças do meio do ensinamento de Jesus, porque criança atrapalha, né? E Jesus falou assim, tira a mão das crianças, delas é o reino do céu, vocês é que têm que se comportar como elas. Deixe vir a mim os pequeninos. E ele agregava as crianças. Eu acho que, tanto que na multiplicação dos pães, quem foi que proveu? O rico? O agricultor, o padeiro, foi um adolescente. Ou um pré-adolescente, não sei. Que chegou, né, com... Devia ser um gordinho. É aqueles menininhos gordinhos. O cara tinha 5 pães e 2 peixes, molequinho. Ele falou assim, eu já ouvi Jesus antes, Jesus fala pra caramba, esse negócio vai demorar, eu vou levar um lanchinho. Leva 5 pães e 2 peixes. Mas é que a gente precisa lembrar que os pães dele não era igual a gente compra aquele pão no grau, que é aquele grandão. Uhum. Era aquele pão chapado, tipo pão sírio, né? Que era feito em pedra, né? Então, sim, quando fala 5 pães, não era aquele grandalhão, era aquele pão chapadão, né? Mas o menino tinha lá o pão seco, o pão lá e o peixe seco, porque não era peixe fresco, era peixe salgado, né? Uhum. Então, foi uma criança. Quem comeu?
Só 5.000 homens, fora mulheres fora e crianças. Mulher, criança. Ainda Sobrou sobraram 12 12 cestos cheios. Quem foi a resposta? Através de quem Deus proveu? Através de uma criança. Então, criança tem que ser tratada com essa deferência. Criança tem que ser tratada com essa atenção. A gente tem que olhar, falar, abençoar. Por isso que o ministério que eu trabalho hoje é um ministério de paternidade, que é para ajudar os pais a educarem seus filhos para a glória de Deus e não para a glória dos homens. Glória a Deus. Posso entrar num ponto Pode? recente, atual? Você viu o censo que foi divulgado essa semana? Não vi ainda. Cara, eu vi, tem um gráfico lá mostrando a evolução do crescimento da população brasileira em percentual a cada censo. Esse censo foi o menor crescimento da população brasileira em toda a história. A população brasileira cresceu apenas 0,52% nos últimos 10 anos. Significa o seguinte, que um país que cresce menos de 1% ao ano é um país que está diminuindo. Mas se cresceu, sim. A curto prazo, houve um aumento de população. A médio e longo prazo, nós vamos ficar igual ao Japão. Hoje, no Japão, tem mais idosos usando fralda do que bebê. Caramba, meu. Por quê? Porque a taxa de natalidade foi diminuindo. E a nossa taxa de natalidade está despencando. O último censo foi de 2%. Na última década, foram 0,52%. Sabe por quê, Tiago? Porque hoje você pega um casal jovem, você é recém-casado, você pergunta para eles quantos filhos eles querem ter, eles respondem um no máximo, como se pudesse ter meio filho. Tá certo? E aí eu faço uma conta muito simples. Você tem pai e mãe, a sua esposa tem pai e mãe. Então tem 4 avós, 2 pais e uma criança. Essa família está crescendo ou está diminuindo? A conta não fecha, né? Não bate, cara. Aí nós temos 4 velhos, 2 pais ausentes e uma criança mimada. Terrível isso pro futuro. Terrível pro Impacta, futuro. inclusive, economicamente. Você comentou, eu me lembrei de ver numa aula de economia uma vez, que a gente está vivendo um período que se chama bônus demográfico, acho que é essa a terminologia que se usa. Que a pirâmide etária do Brasil, ela se encontra assim, né? Isso. Então, aqui a base de idade está com poucas pessoas e os idosos ainda estão poucos. Porém, no centro, a gente tem a maior parte da população economicamente ativa, trabalhando, né? E no futuro, justamente por isso que você está comentando, a tendência é que fique assim. A gente fique com muito mais idosos. A pirâmide fica invertida. Fica invertida. Então, não vai ter nem gente trabalhando o suficiente para poder bancar o INSS, por exemplo. E ainda vou dizer pior. Nós precisamos gerar riqueza, certo? Gerar riqueza. Gerar riqueza para quem? Você vê os países da Europa, são países riquíssimos, com populações envelhecidas. Cada vez menores, né? Nós temos países que estão dando incentivo para os casais terem filhos. Vejo direto isso na internet. Países e cidades doando dinheiro e benefícios para quem quiser ir lá habitar e povoar o espaço de novo, trabalhar no lugar. A China quis conter o crescimento populacional e proibiu as pessoas de terem mais de um filho. A China viu o quanto isso prejudicou a médio e longo prazo o projeto de crescimento do país. Então, por que eu estou dizendo isso? Se é verdade o que a Dizem, Bíblia... inclusive, que a Índia vai ser uma das maiores potências mundiais nas próximas décadas. Porque não tem controle de natalidade. Tem muita criança lá. E aí, se você pegar, por exemplo, Gênesis 1:28, diz assim, sede fecundos, crescei e multiplicai-vos. Se é verdade o que a Bíblia está dizendo, nós estamos na contramão de Gênesis 1:28. Ou seja, é um propósito e uma determinação, né? De Deus. Então, aí você pergunta para as pessoas, por que vocês não querem ter filhos? Elas sempre dão 2 respostas que fazem sentido do ponto de vista humano. Elas dizem assim, porque a vida está muito difícil. E segundo, porque o mundo está muito perigoso. Aí eu pergunto, qual a vida que era fácil? A da sua avó? A sua avó tinha micro-ondas, máquina de lavar roupa? Banho quente? Banho quente. A sua avó tinha plano de saúde, ela teve parto programado. Se quer uma privada, né? Tá certo? Então, quando a gente fala que a vida está difícil hoje, é falta de retrovisor. A vida nunca foi tão boa como é hoje. É verdade. Até a classe média baixa tem uma condição de vida melhor do que reis de 500 anos atrás. Tá certo? Aí vocês dizem, não, Dinar, mas tem muita gente com necessidade. Também é verdade. Mas se você pegar o que houve de progresso na nossa sociedade, o Brasil, estou falando de Brasil, dos últimos 50 anos, nós saímos de uma cultura
quase que interiorana, de pessoas vivendo em sítios, em cidades do interior, para um estilo de vida urbano. E eu não estou falando só das grandes cidades. Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, Pompeia, que fica aqui no interior de São Paulo. Perto de Marília, né? Perto de Marília. Mas Pompeia é uma cidade urbana, embora seja de interior. Nós temos absolutamente tudo. Desde faculdade, Uau. certo? Até hospital com UTI móvel. Numa cidade de 20 mil habitantes. Ah, mas você não vai comparar o interior de São Paulo com o interior do Nordeste? Obviamente que não. Mas há 50 anos atrás, o interior de São Paulo era exatamente igual ao interior do Nordeste. Qual foi a diferença? Qual foi a diferença? É que no processo de industrialização, nós concentramos tudo no Sudeste e não distribuímos a industrialização para o restante do país. O primeiro esforço para fazer isso foram duas coisas: a criação da Zona Franca de Manaus e depois o esforço de Juscelino Kubitschek de levar a capital para o Centro-Oeste. Por quê? Porque a capital sempre foi no litoral, foi Salvador e Rio de Janeiro. Então, se a gente pensar nisso, nós tivemos um progresso como sociedade muito grande nos últimos 50 anos. A gente tem acesso a bens de consumo como não se tinha 50 anos atrás. Aliás, não vou nem retroagir tanto, há 30 anos atrás. Né? Se você pensar que em 1990, no início da década de 90, quando foi lançado o Plano Real, o salário mínimo não chegava a $50. O salário mínimo não chegava a $50. Hoje o salário mínimo é 1.200, nós estamos falando de quantos dólares? Se você dividir aí, dá quase $200. Pouco mais que $200. Pouco mais de $200. Então, só em comparar... E nós estamos falando de $1 em alta. Em alta e na nossa moeda em inflação, né? Constante, né? Então, se a gente perceber, nós temos um ganho de qualidade de vida excelente nos últimos anos. Então, eu acho que, na verdade, são projetos de vida distantes. Nós temos projetos de vida mais individualizados do que familiarizados. Nós não projetamos a nossa vida em termos de descendência. Nós não projetamos a nossa vida geracionalmente. É por isso que, quando você pensa nos países cristãos ocidentais, a fé está cada vez decrescendo. Porque nós não pensamos geracionalmente, nem em termos de fé, nem em termos econômicos, nem em termos de crescimento familiar. Você pega os países muçulmanos... Eles pensam assim, né? Eles pensam geracionalmente. Nós temos países... E implantam essa cultura desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Nós temos países na Europa que já estão quase se declarando muçulmanos na sua totalidade. Você pega a Espanha tem uma influência muçulmana absurda. Hoje a própria Suécia tem uma influência muçulmana absurda. Vários países têm. Por quê? Porque os muçulmanos pensam geracionalmente. E quando você pensa geracionalmente, você tem que pensar em termos de família. Você sai do agora também. Sai do agora. Você projeta para daqui a 30, 40 anos. E você só consegue pensar geracionalmente se você projeta em termos de família. Eu estou casado, eu tenho a minha esposa e eu sei que o meu projeto de vida não termina em mim. Uau! Eu tenho que pensar nos meus filhos e nos meus netos. Agora, vamos lá. Se é verdade o que eu estou falando, tem que ter respaldo bíblico, né? Tem uma chave virando aqui na minha cabeça já aqui. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Vamos trocar isso? Eu sou o Deus do pai, do filho e do neto. Então, Deus mesmo se identifica como o Deus de 3 gerações. Eu sou o Deus do pai, do filho e do neto. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus nunca olha somente para você como indivíduo. Deus está olhando para além de você. Para além de você. Então, eu estou nessa peleja ministerial ajudando os pais a educarem seus filhos, com o nosso currículo de paternidade bíblica da Universidade da Família. Isso aí é assunto para mais. E a Universidade da Família, hoje você é diretor, é isso? Eu sou diretor do currículo de paternidade. Do currículo de paternidade. A Universidade da Família tem 5 áreas de atuação, uma de educação financeira, uma com currículos para homens e mulheres, uma outra para currículos para adolescentes e jovens. Nós temos uma outra área, que é a área de relacionamentos familiares, fortalecimento de relacionamentos familiares, e a minha área, que é de paternidade bíblica, que vai desde a gravidez à adolescência. São 6 cursos, passando por cada faixa etária e um curso específico sobre sexualidade. Então, é onde eu estou dedicando minha vida hoje. Fantástico. Muito importante. Esse tema do geracional é um aprendizado que eu tive aqui e vou levar comigo. O que mais
a gente poderia deixar registrado pro pessoal aí? Sei lá, a gente poderia talvez falar de 5 recomendações? Será que dá pra gente falar de 5 recomendações para jovens casais como eu, que vou fazer 3 anos de casado agora? Tem gente que é novinho de casado aí também assistindo, quer casar, ou já casou já faz tempo e tem um monte de coisa que também precisa aprender, né? É verdade. Você sabe que hoje eu penso na minha vida, eu penso o seguinte, eu tenho uma missão hoje. Eu tenho uma missão. Eu sei que, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu sei que a minha missão hoje é contar a história. Então, se eu posso dar algumas recomendações para as pessoas, eu vou dar recomendação com base na minha história de casamento e recomendação familiar. Primeiro, se você está casado, esqueça a vida de solteiro. Esqueça a vida de solteiro. Porque como é que pode alguém casado pensar como solteiro? Simples. Quando você toma decisões unilaterais, você está tomando decisão de solteiro. Essa é a decisão de solteiro. Não tinha que consultar ninguém e Não era dono do próprio nariz sozinho, né? Tinha um samba antigo, lá vou eu voltar lá para os meus tempos da minha família. A vida de casado é boa, a vida de solteiro é melhor. Solteiro vai para onde quiser, casado tem que levar a mulher. Era um samba antigo que cantava isso. E é verdade. Se você está casado hoje, esqueça a vida de solteiro. Ou seja, não tome decisões unilaterais. Não fique contando as suas histórias de solteiro como se fossem medalhas que você traz pendurada. Porque, por exemplo, eu namorei outras mulheres antes da minha esposa, antes da gente se casar. Mas eu tenho que pegar essas histórias dos relacionamentos que eu tive e considerá-los como perda. Por que considerar como perda? Porque eu não estou desprezando as pessoas com quem eu tive relacionamentos breves, curtos, mas eu estou dizendo o seguinte, se eu hoje tenho filhos, né? E eu fico assim, não, porque quando eu era adolescente, eu namorei uma menina assim, pá, não sei o quê, o meu filho está ouvindo aquilo. Não, porque teve uma menina que eu saía com ela, tal, a minha filha está ouvindo isso. Então, quando eu conto os episódios que eu vivi antes do meu casamento, eu estou modelando para os meus filhos também. Aí depois eu chego para minha filha, você está pensando que você é gente para namorar, menina? Ah, você mal saiu das fraldas? Aí a minha filha diz, tem alguma coisa errada no discurso desse cara, porque ele vive falando. Ele fez isso, né? Que ele Foi fez assim que isso. ele fez. Então, esqueça a vida de solteiro, né? Não conte a sua vida de solteiro como medalha que você tem pendurada no bolso, no peito. Então, todas as vezes que eu falo de relacionamentos que eu tive, foram relacionamentos imperfeitos. Por que foram relacionamentos imperfeitos? Porque eles estavam fora do projeto de Deus. Porque eles não tinham projeto de longo prazo. Eles tinham apenas um projeto de autofavorecimento e gratificação pessoal. Eu tirava onda com as menininhas. Tá Isso certo? tudo acaba em frustração emocional, gasto de energia e perda de tempo, né? Não, e outra, eu gero na pessoa sentimentos, projetos, sensações que eu não sou capaz de suprir. Tá certo? Então, e eu poderia aprofundar isso daqui, mas não é o propósito. Eu conheci a minha mulher, sabe quando eu conheci minha mulher? Lembra aquele ano que eu fui num acampamento, que eu não fumei, não bebi, não beijei ninguém, ela estava lá. Olha só. E naquele dia eu olhei para ela. E aí depois, quando eu comecei a ir para a igreja que eu comecei a ir era a filha da igreja de onde ela era. Que legal. E aí uma vez no aniversário da igreja mãe, que a gente chamava, a igreja filha foi. E eu estou sentado aqui, quando eu olhei, tinha um relógio lá na parede, assim, quando eu olhei para o relógio, quem estava sentado embaixo do relógio ali? Era ela. Rapaz, eu não lembro uma música daquele culto, não lembro da pregação, só lembro daquela morena lá. Aí eu virei para Dona Lídia. Eu disse, Dona Lídia, quem é aquela menina lá? Dona Lídia, aquela lá não é para você, não. Já cortou seu barato. Já tentou cortar meu barato. Aí ela conheceu um outro lado meu, que é a persistência, perceber. Cara, Agora que eu quero mesmo, né? Rapaz, eu fiquei no pé dessa dona até chegar um aniversário dela. Eu queria que ela tivesse aqui, que ela fica vermelhinha, cara, quando eu conto isso. Né? Fomos lá com a Dona Lídia e com o Nelsinho, filho da Dona Lídia, tiramos ela de casa porque eu tinha comprado um presente para ela. E aí, tiramos, a Dona Lídia deixou a gente na Praça Humaitá, e eu tinha decorado o discurso que eu ia fazer para ela, aí eu dei o anelzinho para ela, e aí eu falei, eu espero que esse anel marque o início de um relacionamento que dure muito tempo. E aí eu dei para ela e dei um beijinho nela. Aí fomos embora para casa e falei assim, vamos ver como ela vai reagir.
Você sabe aquela dona que você viu ontem lá, toda quietinha, né? Aquela minha mulher, né? Uma gracinha. Ela disse que na cabeça dela, falou assim, eu vou ficar uns 15 dias com esse cara para ver se ele larga do meu pé. 15 dias já vão 4 décadas, minha amiga. Glória a Deus. Ela falou assim, eu nunca vi alguém tão chato, ele não larga do meu pé. Então, essa é a minha história com a dona Norma, né? Minha mulher é linda, elegante, minha mulher charmosa demais. É uma senhorinha de 66 anos, mas você olha para ela, todo mundo fica encantado com a elegância, com a postura dela. Ela é realmente uma mulher admirável. Então, a segunda coisa, né? Esquece a vida de solteiro. A segunda, projete para longo prazo. Uhum. Não faça do seu casamento, basta cada dia o seu mal, não. Uhum. Né? Quando Jesus fala isso, ele não está falando de casamento, ele está falando de você se preocupar quanto ao teu sustento. Né? Não se preocupe se você vai ter provisão. Quem se preocupa com isso é o ímpio. É aquele que não conhece a Deus. Quem conhece a Deus sabe o que a Bíblia diz. Eu já fui moço, eu agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. E a melhor coisa de envelhecer, sabe o que é, Tiago? É que muita coisa que você falava por fé, você vê que ela se cumpre ao longo do tempo. Então, hoje, passando dos 60 anos, eu sei que aquilo que eu falava lá atrás, porque eu acreditava, se tornou verdadeiro na minha vida. Deus nunca me desamparou e minhas filhas nunca sentiram falta de nada. Glória a Deus. Então, faça projeto a longo prazo. Você está casado há pouco tempo, projeta com a tua mulher. O que nós vamos fazer quando a gente fizer boda de prata? Aonde a gente espera estar? Com quantos filhos a gente espera estar? Com 25 anos, será que a gente já teve filho a ponto de já poder pensar em ter neto? E começa tal. Porque eu não tive isso. A minha vida era muito imediatista porque a gente não sonhava, a gente era pobre de maré descia, a gente só queria trabalhar e ir para a igreja, então a gente não tinha projeto. Hoje, eu faço projeto de longo prazo. Porque eu ainda quero viver pelo menos mais 25 anos. Então, a gente está trabalhando, cuidando da saúde, cuidando da vida financeira, projetando o futuro. Pô, se eu tivesse feito isso lá atrás, cara, minha vida teria sido muito diferente. Então, esquece a vida de solteiro, projeta para longo prazo. Terceiro, inclua ter mais de um filho no seu projeto de vida. Inclua ter mais de um filho. Porque, olha, pensa do ponto de vista de Deus. Nós cremos na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uhum. Deus tinha um só filho e ele entregou o filho dele para ter muitos filhos à semelhança de Jesus. Deus quer a casa cheia de filhos. Filho dá um trabalho danado, cara. Pô, quando os caras começam a brigar, bicho, dá um desespero. Quando eles dão trabalho, sabe? Mas nada proporciona. Pergunta quem tem muito filho. Pergunta quem tem 3 filhos, 4 filhos. Nada nos dá mais alegria nessa vida do que ver o processo dos nossos filhos, o crescimento deles, o avanço deles. Né? E isso é tão verdade. Eu tenho um amigo que tem 3 filhos lá em Porto Alegre, está feliz com o Internacional. Ontem deu uma festa, um show de futebol, o Bernardo e a Jerusa. Eles têm 3 filhos. Que legal. E a gente conversa muito. Eles participaram de uma turma de educação de filhos comigo, um casal querido. E eles falam assim, pastor Dinati, quando chega de noite, que a gente senta, eu e a Jerusa, que a gente olha os nossos 3 filhos assim no chão, dá um senso de realização. Uau. Assim, ele diz, eu saio de casa todo dia para trabalhar, ele trabalha na companhia de energia elétrica. Uhum. Ele diz, eu olho para aqueles filhos, aquilo me dá uma energia para sair para trabalhar. Porque eu sei da minha responsabilidade como homem, de dar o exemplo para os meus filhos, de dar um exemplo para minha filha. Ele tem 2 meninas e um menino. De trazer a segurança para o coração da Jerusa, de eu liderar a minha casa, de eu cuidar. Eles estão fazendo um trabalho tão lindo. Sabe, é um casal que enche a minha vida de esperança quanto ao futuro. E tudo que eu tenho pedido a Deus é que haja mais Bernardos e Jerusas. Glória a Deus. Né? Que seja assim na sua vida, Amém. meu Tiago. Projete ter mais de um filho. E você vai ver, é Deus quem sustenta, é Deus quem provê. A única coisa que Deus manda a gente fazer é trabalhar. A gente trabalha, a provisão vem dele. A gente dá o nosso suor, ele faz a semente brotar. Glória a Deus. É ele quem faz o nosso trabalho prosperar. Amém. Tá certo? Eu vou parar no 4º conselho. Organize a sua vida financeira.
Porque as pessoas hoje estão perdidas financeiramente porque elas colocaram o dinheiro na frente. Jesus falou em Mateus 6,24, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque aonde tiver o tesouro de um homem, ali estará o seu coração. Coloque o seu tesouro em Deus. Faça de Deus a sua mais alta riqueza. Faça do seu relacionamento com Deus a sua maior conquista. Porque dinheiro é bom pra caramba, velho. Qualquer um gosta de dinheiro. Dinheiro dá uma sensação gostosa, rapaz. Pô, tô com a grana aqui no bolso, eu chego pra minha mulher e diz, amor, vamos sair, vamos comer alguma coisa? Vamos, o dinheiro tem poder. Agora, o dinheiro, ele te dá mais poder na medida que ele possui você. Não é na medida que você o possui. É na medida que ele possui você. Quanto mais possuído você está pelo dinheiro, mais sensação de poder você tem. Porque as pessoas que entendem o dinheiro da perspectiva de Deus, elas já entenderam. O dinheiro não manda em mim. Até o Barão Vermelho, o Frejá canta isso, né? Você precisa dizer para o dinheiro quem manda em quem. Até o Frejá canta isso, cara. Lá vou eu, né? O pessoal está ouvindo assim, esse cara é pastor, mas ele fala de sambista e fala de não sei o quê. Por quê? Porque eu estou vendo as verdades sendo ditas e Jesus falou, as pedras clamam. Tá certo? Você precisa dizer quem manda em quem. Então, põe o seu dinheiro a serviço de Deus e não você a serviço do dinheiro. Glória a Deus. Tá certo? Tem um camarada, um americano que já deve ter falecido, Paul J. Meyer, e ele escreveu uma frase que para mim virou uma referência, que ele diz assim, você não pode servir a Deus ao dinheiro, mas você pode servir a Deus com dinheiro. Então, tenha o dinheiro para colocar o dinheiro a serviço de Deus, da sua família, para você ter como socorrer pessoas, e essa é a coisa mais maravilhosa. Eu tenho experiências para contar inúmeras de pessoas que Deus usou para me socorrer nos momentos que eu não tinha. E também temos o outro lado da história de pessoas que tiveram a oportunidade de serem abençoadas porque Deus nos deu recursos para socorrê-las quando elas precisavam. Então, coloca a sua vida financeira em ordem, né? Faz planejamento. Se você pegar o meu celular, eu tenho um aplicativo aqui que é gratuito, que eu controlo tudo que eu gasto. Se você perguntar de Nath, fala para mim, quanto custou a sua vida em janeiro? Eu vou abrir o meu aplicativo e vou dizer quanto entrou, quanto saiu, quanto eu economizei. Que ótimo. Por quê? Você sabe qual é a pergunta mais importante quando o assunto é dinheiro? É quanto é o suficiente? É por isso que as pessoas sempre estão dizendo assim, eu ganho X mil reais, mas para eu botar minha vida em ordem eu precisava ganhar Y. Aí ela passa a ganhar Y, ela diz, não, tá bom, mas eu precisava ganhar Z. Você sabe por quê? Porque elas não sabem responder essa pergunta. A pergunta mais importante sobre dinheiro para o Tiago não é quanto o Tiago tem que ganhar, é quanto ele custa, quanto você precisa. Então, se você não fizer o seu orçamento, dizer, eu preciso de X para comer, X para luz, X para água, X para o carro, tal, X para contribuir na igreja e X para economizar, inclua a economia no seu orçamento, então você vai perseguir o seu orçamento. Porque se você ficar perseguindo o ganho, nunca será o suficiente, você sempre vai querer mais. Quando eu entendi isso, em 2002, eu coloquei minha vida financeira em ordem. Tem 21 anos que eu não sei o que é dívida. Glória a Deus. Tem 21 anos que não passa um mês, eu tenho Deus, minha mulher e minhas filhas como testemunha. Tem 21 anos que não passa um mês sem eu guardar nem que seja R$5. Eu tenho que economizar todo mês. Por quê? Porque eu não posso gastar tudo que eu ganho. Então, se eu ganho um dinheiro extra, eu já entendi, dinheiro extra não é para entrar no orçamento, dinheiro extra é abundância. Lembra do Egito? 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Para que serve a vaca gorda? Para aguentar na vaca magra. Para aguentar a vaca magra. O que a maioria das pessoas faz? Gasta tudo. Come a vaca gorda. Você lembra os anos de fartura no Brasil? Aquele período do início da década dos anos 2000, 2002, 2003, 2004 até 2010, que a moeda brasileira estava fortalecida, era todo mundo viajando para o exterior, trocando de carro, trocando de televisão, trocando de geladeira e não sei o quê, papapá, era gente viajando para tudo quanto era lado. Quando chegou a crise em 2013... A maioria despreparado. Rapaz, mas o que quebrou de negócio, que gente entrou em bancarrota? Por quê? Comeram as vacas gordas. Você sabe o que eu fiz naquele período? Eu economizei pra caramba, construí minha casa. Olha que benção. Construí minha casa em 2014. Que maravilha. Construí minha casa, eu não tinha casa própria. Comprei o terreno,
Peguei um financiamento, construí a casa, fui economizando, quitei o financiamento que era de 28 anos em 7 anos. Meu Deus, que maravilha. Mas com o quê? Com salário? Não. Com o que eu economizei da vaca, Da vaca gorda. E assim eu continuo fazendo. Todo extra que eu ganho, alguém resolveu me abençoar com algum dinheiro. Eu falei assim, opa, se Deus mandou esse recurso para mim agora, porque pode ser que eu venha precisar lá. Deixa ele guardadinho. E ele não entra no orçamento, não entra no gasto. Eu não faço firula com vaca gorda. Entendeu? Não é para fazer firula. Então põe a sua vida financeira em ordem. Ajude seus filhos, ensine seus filhos o valor do dinheiro. Ensine as crianças a ofertarem, ensine as crianças a guardarem. No nosso curso de educação financeira para criança, a gente ensina que todo pai deve dar 3 potinhos para as crianças. Um para contribuir, um para guardar e o último é para gastar. A maioria das pessoas inverte. O primeiro pote é o de gastar. Aí dá algum para contribuir e não sobra nada para guardar. A ordem é contribuir, guardar e depois gastar. Sindinalva Barros Fonseca, uma mulher que chegou na igreja que eu era pastor. Separada com 2 filhos, o marido havia abandonado ela com 2 filhos, ela era professora da prefeitura de Cariacica, lá no Espírito Santo. Começou a frequentar a nossa igreja, um dia ela me vem com um papelzinho e diz assim, meu pastor, olha essa frase que eu li aqui. E ela estava escrita assim, a seguinte frase, se um dia não houver mais igrejas aonde eu possa entregar o meu dízimo, eu o colocarei no toco de uma árvore seca, contanto que não fique comigo aquilo que a Deus pertence. Uau. Deu para perceber que eu não esqueci da frase, né? Linda essa frase. Sindinalva Barros Fonseca. Deus restaurou a vida dessa mulher. O marido dela voltou para ela. Com 9 anos de separados, eu casei eles de novo. Meu Deus. Casei o filho mais velho deles. Consagrei os netinhos dela. Ordenei o filho dela mais velho como pastor. É pastor da Vineyard, lá em Vila Velha. Consagrei o marido dela. Auxilia o filho no ministério. Meu Deus, que lindo. E ano que vem vai casar o filho do filho dela, o neto dela, o João Olha Pedro, só. que está terminando engenharia agora. Fantástico. Aquela mulher fiel, Fiel no pouco. viu Deus restaurar tudo diante dos olhos dela. E prosperou em tudo. Esqueça a vida de solteiro. Faça projeto de longo prazo. Tenha mais de um filho e coloque sua vida financeira em ordem. Glória a Deus. Tiago, foi bom demais estar aqui, camarada. Muito bom, eu estou muito feliz. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe, muito obrigado. Aprendi muito, estou muito feliz porque isso tudo está gravado, né? Espero que você que está assistindo tenha anotado. Se não anotou, assiste de novo com papel e caneta e aproveita. Isso é para a sua vida, para prosperar, né? Para crescer e agradar a Deus. Exatamente. Deus abençoe. Obrigado. Eu que agradeço, camarada. Valeu, até o próximo.